Alô, é do SAMU? O meu filho estava fazendo um churrasco aqui em casa, pegou um vidro de álcool e para acender o fogo mais rápido jogou na chama. Veio aquele fogo e ele tá com queimadura nos dois braços, eu acho que é bem grave. Tá, e onde é que tá o teu filho agora? Olha, a gente encheu 2 baldes com gelo e a gente colocou o braço dele dentro do balde. Vocês fizeram o quê? Vem comigo, que eu vou te dar dica do que fazer em acidentes com queimadura para ajudar o acidentado e não atrapalhar. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico. E para dar continuidade ao nosso segundo capítulo da série Primeiros Socorros, hoje o assunto é queimados. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação para receber os vídeos novos que vão vir para frente. Vamos lá? Muitas pessoas têm as queimaduras como as lesões mais assustadoras e temíveis que existem. A grande maioria já teve ao longo da vida, nem que seja uma pequenininha, mas uma queimadura para sentir a dor e a ansiedade que ela pode trazer. Embora a causa mais comum das queimaduras seja térmica, por fogo ou por líquidos quentes, existem outros tipos de queimaduras, como as queimaduras elétricas, por radiação e as queimaduras químicas. Muitas pessoas têm a falsa impressão de que a queimadura causa lesão apenas na parte realmente queimada. Esse conceito está parcialmente correto. Quando a queimadura é pequena e de primeiro grau, onde a queimadura só acontece superficialmente ali no local, realmente as consequências são só no local. Mas muitas vezes, quando as queimaduras são mais profundas e mais graves, as consequências não se restringem só ao local, mas são cardíacas, pulmonares, renais e até no sistema digestivo. Tá certo, mas o que eu posso fazer numa situação de um paciente queimado? Como eu posso ajudar? Se a pessoa ainda estiver em chamas, o ideal é que você impeça que ela saia correndo ou faça movimentos bruscos da área que está pegando fogo. É normal a pessoa, tendo o braço pegando fogo, tentar mexer para apagar. Só que esse movimento faz com que as chamas possam aumentar. Então impeça que elas façam esse movimento. A segunda coisa, pega uma cobertura, pode ser a sua blusa mesmo, e cobre a área pegando fogo. Peça para a pessoa deitar e rolar sobre a área até o fogo apagar. Depois que o fogo apagou, pega o telefone e liga para o SAMU 192 e informa a situação. Por mais que o fogo tenha parado, a blusa, o tecido que está em cima da pele, pode ter absorvido o calor e continuar com o processo de queimadura. Então o ideal é esfriar o processo. Então o próximo passo é pegar água corrente e jogar em cima do ferimento, a temperatura ambiente. Eu sei que o gelado pode vir a trazer um certo alívio da dor, mas o gelado vai causar mais lesão tecidual. Então é água corrente a temperatura ambiente. Enquanto você está utilizando a água corrente a temperatura ambiente, tenta tirar a roupa da região queimada. Ah, tentei tirar e em cima da região queimada ela sofreu alguma resistência, está colado. Para e não tenta tirar mais. Outra coisa que tu pode fazer é retirar anéis, colares, relógios. Por quê? Porque depois da lesão o tecido pode inchar e dificultar a retirada desse tipo de objeto, causando problema de circulação. Então, enquanto não inchou, tira tudo. E por fim, não passa pomada, não passa pasta de dente, não passa nenhuma substância em cima da queimadura. Isso pode trazer alergias, pode infectar e o médico vai ter que ver como é que está a queimadura, qual que é o grau da queimadura. E para isso ele vai ter que tirar essa camada de substância que tu passou. E para tirar vai ser na base de esfregar e vai doer. Então não passa nada. E o mais importante, não estoure as bolhas, pode trazer infecção para o paciente. Só põe um pano limpo em cima e espera ajuda. Nos casos de queimadura de face, quando você tem aquela labareda, ainda que não tenha nenhum sinal de queimadura da pele, você tem que se preocupar muito com alguns sinais de alarme, que são queimadura de sobrancelhas, queimadura dos pelos do nariz, do bigode, da barba. Por quê? Porque isso pode representar que o paciente possa ter inalado aquela labareda e ter queimaduras de via aérea. Essa via aérea, com o passar do tempo, por mais que o paciente nesse momento esteja bem, pode inchar e ele pode vir a parar de respirar. É uma situação extremamente grave. Então, se tiver qualquer um desses sinais, inclusive a voz ficar mais rouca, leva ao pronto atendimento o mais rápido possível, mesmo que você não veja nenhum sinal de queimadura na pele. E no caso de queimaduras elétricas, o que eu posso fazer? Olha, o ideal é a prevenção.
Acidentes com crianças e tomadas, principalmente acidentes domésticos, são muito comuns. Então o ideal é você isolar a tomada. Agora, aconteceu o acidente, o que você pode fazer? O principal é cortar a corrente elétrica, desligar a chave geral. Todo mundo entende que na hora o instinto materno, paterno, vai falar mais alto e você vai olhar o teu filho com o dedo na tomada tomando choque e você vai querer pegar o teu filho para tirar dessa situação. Se você encostar no teu filho, o que pode acontecer na verdade é que os dois podem ficar grudados na tomada. E aí você querendo ajudar o teu filho, no fim, não só não vai ajudar, como vai virar uma vítima também. Então eu sei que é difícil nesse momento, mas tentar ser racional, mas o racional nesse momento é desliga a chave geral, corta a energia para depois ajudar o teu filho. Senão vai causar mais um acidente. Tá, a pessoa que está em casa, meu filho, ela não está mais recebendo choque. O que eu posso fazer? Olha, o principal é você ligar para o SAMU, liga 192 e pede ajuda. Eles vão te passar a orientação ou vão até mandar alguém para poder ajudar você nesse momento. Nesse momento você, em específico, não pode fazer muita coisa além de aguardar as orientações ou aguardar ajuda. Acidentes como choques em postes de fios elétricos podem vir associados a traumas devido à queda. Esses traumas podem ser agravados quando eles não forem manejados de uma maneira correta. Então, nesse momento, o que você pode fazer? Liga para o SAMU, não mexe na vítima e só garante a segurança do local, isso se você não for ficar em risco para garantir a segurança, é claro. E no caso de queimadura química, o que eu posso fazer? No caso de, por exemplo, acidentes com caminhões que transportam produtos químicos, você não sabe o produto que é, você não sabe se libera substâncias tóxicas, você não sabe qual o poder desse produto, não mexe nos envolvidos, tem muito risco nessa cena. O que você pode fazer é, novamente, 192, liga para o SAMU e garante a segurança da cena, com certeza se não for lhe causar nenhum risco de vida, senão nem isso tu vai fazer. Se o acidente é com um produto químico que você conhece, está manipulando e é em pequenas áreas, o ideal é você lavar com muita água corrente a temperatura ambiente, muita água mesmo. Mas o principal, toma cuidado para que esse produto, quando você for lavar, não passe novamente pelo corpo. Como assim? Se a queimadura está sendo no braço e você for lavar na torneira, se você lavar nessa posição, o líquido vai escorrer e vai pegar a área que não estava contaminada pelo produto químico. O ideal é que você ache uma posição onde a água passe e ela já saia automaticamente do corpo sem passar pelas outras partes do corpo sadias. E por fim, mas não menos importante, as queimaduras solares, as famosas queimaduras solares. Elas acontecem quando o paciente vai à exposição solar sem o protetor solar. Elas podem deixar a pele vermelha, que é a queimadura de primeiro grau, mas dependendo do nível de exposição solar, pode chegar até queimadura superficial de segundo grau. Então, muito cuidado com a exposição solar, principalmente entre os períodos das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, sem fator de proteção solar. Normalmente é uma queimadura que vem acompanhada de muita dor, em torno de 5 a 7 dias para essa queimadura passar. O ideal é utilizar soluções tópicas hidratantes para a pele e beber bastante líquido. Cuidado com a desidratação. E por fim, não deixe de ver o vídeo de melanoma que fala sobre câncer de pele e que fala sobre essa situação, usar protetor solar. Mas e aí, esse vídeo foi útil para você? Eu espero que sim. Já passou por essa situação ou conhece alguém que tenha passado? Quiser deixar aqui nos comentários o seu depoimento? Pode deixar para a gente conversar. Qualquer dúvida que tenha ficado que eu não respondi, aliás, o assunto é extenso, pergunte que se eu souber eu vou te responder. Não esquece de compartilhar com seus amigos no WhatsApp. Eu fico por aqui, um beijo no coração. Vê o terceiro episódio da nossa série que vai sair semana que vem. E tchau.